Sou Vida FM sempre com você. Agora 1 e 2 de volta para o nosso bate-papo ao vivo aqui com ele, os diretores da GQN Contabilidade, Samuel Queiroz e o Marcos Goss, que estão presentes aqui. Primeiramente, obrigado, viu, pela presença de vocês, por ter aceito o convite de estar aqui com a gente nessa tarde de sabadão e para falar um pouquinho aí sobre impostos de renda, né? Vou começar aqui com o Marcos, né? Marcos Goss, que conta um pouquinho pra gente aqui, Marcos, da sua história, da sua trajetória aí nesse ramo da contabilidade. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, ouvintes da Sou Vida. Então, meu nome é Marcos, trabalho na GQN Contabilidade, sou um dos sócios da GQN Contabilidade, sou formado em Ciências Contábeis na Unipiaget, também em Suzano, sou técnico em Contabilidade pela ETEC de Suzano, tenho pós-graduação em Perícia Contábil e atualmente estou atuando na área, sou contador e passar a palavra aqui para o meu... É isso aí, o Samuel eu já conheço há algum tempo, né, Samuel? Já faz um tempo que a gente se conhece também, amigo de Miliano. Ele é um papai fresco, viu, gente? Se vocês quiserem parabenizar aqui o papai fresco, e ó, tem que mandar um abraço pra mamãe também, tá? Então esposa, mãe, sogra, aí já deixa preparado já aquela frase de amor e daqui a pouquinho vocês vão falar pra gente. Samuca, muito bem-vindo, uma ótima tarde pra você. Conta um pouquinho da sua trajetória. Boa tarde, Junião. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, é um prazer estar aqui com todos. Agradeço o convite. Primeiramente, o meu nome é Samuel, eu sou formado em administração, sou graduado em contabilidade e tenho pós-graduação na área de finanças. Tenho contato com a área aí já há aproximadamente uns 8 anos, mas o nosso escritório, assim como eu me tornei pai recente, também é um escritório novo. A minha parceria aqui com o Marcos é uma parceria que vem já em torno de 1 ano. E a gente veio aqui hoje para poder fazer um bate-papo num tema mais descontraído, mais simples, para poder sanar as dúvidas sobre o imposto de renda. É verdade, né, Samuca? Todo ano a gente tem aí o pessoal falando de imposto de renda, a televisão falando, anunciando, né? Então já falta tanto tempo para você declarar o seu imposto de renda. Aquela preocupação total que a galera às vezes fica assim, né, meio apreensiva, não sabe se tem que declarar ou não. Mas assim, de início, conta pra gente assim, o que é o imposto de renda e para que serve, né? Nesse caso aí, a gente ouve tanto falar, né? E às vezes as pessoas não conhecem sim por que tem que declarar, né? E para que serve, na verdade, o imposto de renda? Claro, vamos lá. Primeiramente, foi muito bom você ter pontuado a parte da preocupação, porque o prazo já está finalizando. Esse ano o prazo se estende até dia 30 de maio para transmitir a sua declaração. Lembrando que se você for obrigado a fazer a declaração e não entregar no prazo, você vai ser autuado, vai tomar uma multa. Essa multa, o valor mínimo dela é R$ 165,74, podendo chegar até 20% do valor devido. Mas vamos lá, de uma forma bem simples para poder tirar a dúvida de todos. O que é o imposto de renda? A gente vai dividir essa explicação em 2 mundos. O mundo do imposto em si. O que é o imposto de renda? O imposto de renda é um tributo federal aplicado mensalmente sobre a renda de todos os trabalhadores, empresários, autônomos. Então, mês a mês, a gente contribui, né, com esse tributo aí federal. Você que trabalha de carteira assinada, né, o CLT, o mais comum da gente se ver aqui no Brasil, quando pega o seu olerite lá no dia 5, você já vê descontando na sua folha de pagamento uma linha lá IR/IRF, que é o imposto de renda. Então, durante o ano inteiro você paga. Quando chega no ano seguinte, no período de março até maio, aí chega a hora do, como a gente gosta de chamar, do acerto de contas. É onde a Receita Federal vai analisar os seus rendimentos e verificar se você pagou mais ou menos do que deveria. Caso você tenha pago a mais, aí é onde vem aquela parte boa, que é a restituição do imposto de renda. Você pega um valor de volta. Legal, isso é importante, né? Caso você tenha pago a menos, como as pessoas que ganham muito, que nem os locutores de rádio, aí você tem que pagar um pouco mais, entendeu? Então, a finalidade do imposto de renda é você fazer uma contribuição federal. Essa contribuição tem um cunho social. Depois a federação faz a distribuição desse tributo arrecadado entre Estado e município. E a declaração de imposto de renda, que é o tema que a gente veio aqui debater hoje, é o acerto de contas do contribuinte com a Receita Federal. Não, legal. E aí a gente pode ter, para onde que vai, né, esse valor arrecadado, né? Porque afinal de contas, como você citou, né, um ano inteiro é arrecadado uma porcentagem ali do trabalhador, né? Mas aí a gente precisa saber, poxa, mas tá, tudo bem, é debitável da minha conta ali, do meu trabalho, mas para onde que vai, né, esse valor arrecadado? Acho que o Marcos pode nos explanar melhor, né, Marcos? Sim, sim. Então, esse valor arrecadado mês a mês, ele tem destino para os municípios, para os estados e para a União Federal. Então é mais uma receita aí que os municípios
eles contam, né, para poder tocar as atividades, ó, as entidades federais também. Tá até à tona o assunto da isenção do imposto de renda. Então é bem importante frisar que com essa isenção de R$ 5.000 que está para ser aprovada no Senado, pode impactar nas receitas públicas. Então muitos municípios precisam dessa receita. Então a receita mensal que vai vir a diminuir. Desse valor arrecadado, né? Sim. Então para o contribuinte, ou seja, para o cidadão que tem um valor descontado ali no momento do olerite, é um valor que talvez não faça tanta diferença no mês. Porém, para as contas públicas vai ser um impacto enorme. Então tem essa questão social. O imposto de renda ele tem esse cunho social. Então em regiões mais pobres, como o norte e nordeste do país, tem uma distribuição maior. Então o sul e sudeste do país tem uma maior arrecadação, uma maior renda per capita. Então onde estão as maiores indústrias, os maiores salários. Então essa arrecadação ela não vai chegar até essas regiões que necessitam dessa receita. Então o valor arrecadado do imposto de renda ele tem essa finalidade. Não é à toa que é mês a mês, é descontado mês a mês. Então por questões políticas se discute muito a isenção, por que não isenta, mas é muito bom frisar essa parte do cunho social, que o imposto de renda ele é muito importante. Ah, sim, legal, porque até então a gente só acha que vai para o governo, mas na verdade não volta nada para a gente, né, em si, entre aspas, né? Mas como você explanou aqui, ele é usado para girar outros assuntos no meio ali da comunidade em si, né? Sim, e até é importante frisar, surgem muitas dúvidas no momento da declaração do imposto de renda, referente às despesas médicas e despesas com educação. Então o cidadão, o contribuinte que já faz o recolhimento do imposto de renda e mesmo assim ele é obrigado por questões maiores ter um colégio particular para o seu filho ou até mesmo um convênio médico, ele tem a restituição maior, ou seja, esse valor é restituído, porque o imposto de renda, como ele tem um cunho social, ele é investido nas áreas como educação, saúde, pavimentações, segurança. Então o cidadão que tem que, infelizmente, o nosso governo infelizmente não consegue suprir a necessidade desse cidadão, ele acaba tendo uma restituição maior. Ah, legal. Isso aí aconteceu comigo uma vez, né? Eu fui declarar e aí voltou um valor, mas perguntaram para mim na hora que eu fui declarar, por exemplo, você estuda, você tem convênio? Eu falei, sim, tenho, eu estudo, você me manda a declaração lá da sua escola lá. Então acho que acaba entrando nesse ponto aí, que o valor em si acaba me ajudando de alguma forma, voltando uma parcela, digamos assim. Sim. Então o contribuinte que tem um dependente, também surgem muitas dúvidas. Então vamos por uma família com um casal de filhos e a esposa. Às vezes o marido, né, o chefe da família, a esposa é dona do lar, não trabalha, depende da renda do esposo, os filhos são menores de 18, depende da renda do esposo. Esse cidadão ele pode estar colocando a esposa, os filhos como dependentes, e as despesas médicas e despesas com educações desses dependentes pode estar sendo deduzidas, né, informar na declaração de ajuste anual. Ah, que legal, que bacana. É interessante porque até então a gente acaba gerando uma dúvida em si, né? E acaba que a gente conversando aqui vai explanando um pouco mais, né? Então isso é bem bacana. E assim, se quem precisa, no caso, declarar, qual que seria mais ou menos assim o valor a declarar, né? Porque a gente tem uma porcentagem que é descontada do salário do CLT, mas assim, é a partir de tanto, né? Esse valor. E eu queria saber então, quem precisa no caso? Seria só as pessoas que trabalham com o CLT ou também os microempreendedores, digamos assim, se eles também nesse caso têm alguma porcentagem a ser também transmitida aí através do imposto de renda? Certo, Junião, vamos lá. Na verdade, para a gente saber quem precisa declarar um imposto de renda, né, realizar a declaração de ajuste anual, não importa de momento o que essa pessoa faz. Eu sou CLT, eu sou empresário, muitas das vezes as pessoas que trabalham, né, o famoso por conta, os autônomos, eles perguntam, eu sou autônomo, eu preciso declarar? Mas apenas o que essa pessoa faz não dá essa informação. Ano a ano, as regras vão mudando. A regra agora para 2025 é que quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano de 2024 tem que transmitir a declaração. O que são os rendimentos tributáveis? O mais comum, como a gente sempre gosta de mencionar, é aquela pessoa que trabalha de carteira assinada, o famoso CLT. Pessoas que receberam rendimentos isentos, que ultrapassaram 200 mil no ano. Me dá um exemplo de um rendimento isento. Aposentado por invalidez, pensionista,
são exemplos claros dessa situação. E outros diversos tópicos. Às vezes uma pessoa que ela negociou na bolsa de valores, o day trade está muito hoje em moda, né? O mercado financeiro, o mercado de investimentos. Uma pessoa que comprou uma ação na bolsa, vendeu e teve lucro, e esse lucro foi tributado, tem que fazer a declaração de imposto de renda. Aí nesse caso, por exemplo, Samuel, vamos supor que a pessoa ela não atingiu ali os 33 mil que você comentou, né? Isso. E aí ela fez investimento na Bolsa de Valores. Só que, assim, até então, se ela não atingiu os 33 mil, ela não precisaria declarar isso. E aí quem, no caso, entrou na Bolsa de Valores precisaria, se ela teve algum lucro. Certo, vamos lá. A gente tem diversos critérios isolados que te tornam obrigado a declarar. Se você não é obrigado a declarar por conta do seu rendimento, vamos supor, não atingi os 33 mil no ano anterior, mas eu sou obrigado pelo critério da Bolsa de Valores, então eu devo declarar. Sim. E não apenas a informação da Bolsa de Valores. Se eu sou obrigado por um critério, eu sou obrigado a declarar todos os demais. Entendeu? Então vamos supor, não trabalhei de carteira assinada, então não tenho rendimento tributável, não tenho empresa, nada. Mas eu fiz uma operação em Bolsa de Valores, uma única. Isso me gerou um lucro tributado, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda. Não me importa o valor, né? Se foi de 10 centavos ou foi de 100. Sim, no momento da negociação, do famoso day trade, então a pessoa comprou uma ação na bolsa, vendeu no mesmo dia, né? Teve um lucro, o próprio corretora, ela emite uma nota de corretagem, e essa nota de corretagem, ele tem um percentual chamado famoso dedo duro, é assim que a Receita Federal trata, que é um percentual sobre a operação de imposto de renda, que faz com que essa informação fique na base de dados da Receita, e quando chegar a temporada de entrega da declaração de ajuste anual do imposto de renda, ela só aguarda que você faça a entrega. Então essa informação ela já existe, você consegue verificar junto com a sua corretora, junto com a Receita, mas se acontecer de você não entregar a declaração pelo simples fato de você achar que não atingiu os 33.888 e fez uma operação dentro do ano de 2024 na Bolsa de Valores, vai cair malha, vai gerar multa, você vai ficar omisso. Nossa, essa aí é informação importante, né? Porque até então a gente acha que, não atingi, não preciso declarar. Mas fora isso, por mais que às vezes não atinja, né? Acredito que, deu 25 mil lá, por exemplo. Às vezes você tem, então, o direito de resgatar alguma coisa, né? Você fala assim, não vou declarar porque não atingi os 33 mil, né? Mas, por exemplo, ficou retido lá 400, 500 reais. Então, se você declarar, mesmo que você não seja obrigado, você tem esse direito, né? Será que... Muito bem pontuado, Junão. Acontece muito no nosso dia a dia do escritório, clientes procurarem a gente para poder verificar se tem essa obrigação. A gente analisa critério a critério, a pessoa não tem a obrigação de declarar. Porém, durante o ano calendário anterior, ela teve as retenções no seu salário, na sua folha de pagamento, e ela tem lá um valor que ela pode restituir. Então acontece muito de cliente vir até nós apenas para tirar dúvida e sair feliz porque está saindo com um valorzinho lá que nem contava. Aí, tá vendo? Isso é bem bacana, porque às vezes você tem aí, tá? Você que às vezes acha que não atingiu esse valor, ou até mesmo já sabe que não atingiu, né? Não custa nada, dependendo aí da situação, verificar, né, com um consultor aí de contabilidade, se há essa possibilidade de ter esse dinheiro que está retido lá, às vezes tem até um valor bem alto, né? Sim. Você consiga já resgatar declarando a sua declaração do imposto de renda. Isso é bem interessante. Eu acho que a gente pode frisar bem isso daí, porque a gente não conhece, eu mesmo não sabia, né? Então eu fui surpreendido uma situação parecida, que tinha esse valor lá e eu fiquei muito feliz, meu. É muito importante o cidadão ele procurar saber como que está a situação dele do CPF junto com a Receita Federal, até porque se o cidadão ele não fizer a entrega da declaração do imposto de renda, ele vai ficar irregular perante a Receita, ele vai ficar com o CPF pendente de regularização. E qual é o maior problema nesse caso? É quando esse cidadão for fazer algum empréstimo, quando for sacar o dinheiro, até mesmo já aconteceu de cliente, né, Samuel? O cliente passar o cartão numa compra ali e não conseguir porque o CPF estava bloqueado. Não consegue embarcar numa viagem internacional, não consegue. E às vezes é simplesmente fazer a declaração, porque pelo fato de você entregar a declaração, por mais que você tenha imposto a pagar ou imposto a restituir, mas você está em dia com a Receita. Ela quer que você entregue, entregou, deu imposto a pagar, o ideal é que negocie, faça os pagamentos ou, né, faça a restituição. Mas acontece muito, o cidadão ele tem essa ideia de não entregar com medo, faça a entrega.
Se no ano de 2025 não atingir o limite, o ideal é que faça a entrega para não ter algum tipo de problema futuro. Veio fazendo nos anos anteriores, faça no ano seguinte, por mais que não seja obrigatório, para ficar tudo em dia com a Receita Federal, para não ter grandes dores de cabeça. Ah, legal, Marcos. Você pontuou uma situação bem interessante. Por exemplo, você está aí, poxa, será que do ano passado eu não declarei, mas se eu for consultar e de repente ter alguma coisa lá, eu consigo declarar do ano passado nesse ano? Consegue sim. A Receita Federal disponibiliza até 5 anos. Então tem o caso de clientes na GQN Contabilidade que a gente está fazendo o imposto de renda desde 2021. Nossa! E esse mesmo cliente, a gente verificou que no ano de 2020 ele tinha um valor significativo para restituir. Porém, a Receita Federal não permite fazer declarações posteriores 5 anos. 5 anos, né? Não consegue. Já pensou, você tá aí na sua casa, lá tem 20 mil lá na sua conta, lá, aguardando você lá buscar, mas tem que, né, se informar aí atrás, né? Sim, é importante. E também deixar frisado esse ponto da restituição. O cidadão ele está trabalhando ali, né, mês a mês, está tendo o recolhimento do imposto de renda, sendo descontado no Olerite, e muitas das vezes ele não atinge, igual você citou. Então, quando ele faz a entrega, ele restitui esse valor. Então, vamos supor um valor de 2021. Esse valor está lá, né? Se a gente fizer a entrega no ano de 2025, esse valor será creditado na conta do contribuinte, desse cidadão, corrigido de juros. Então é muito importante ver, né, se tem esses valores. E esses valores, para o cidadão ter em mente, o que seria? Esse valor foi descontado do salário dele. Então muitas das vezes nossos clientes ficam com essa dúvida: nossa, esse ano não ganhei muito, nossa, esse ano não ganhei, ou esse ano não vou pagar. O que acontece? Esses valores que você restitui são valores que foi descontado do seu salário. Então vamos pegar um caso hipotético. Um cidadão que ganha 5 mil reais por mês desconta ali uma média de R$1.000 todos os meses. Como é de janeiro a dezembro, mês a mês, talvez ele não sinta no bolso. Porém, quando ele vai restituir, ele acha, muitos contribuintes acham que é um valor que a Receita Federal está pagando para eles. Mas na verdade foi do suor dele, foi da atividade laboral dele. Então é muito importante frisar essa ideia. Então, porque assim, não é tanto burocrático na minha mente antigamente, nossa, é uma burocracia, tem que declarar imposto e tal. Depois que eu conheci, né, como que funciona um pouco da questão do imposto de renda, eu achei que é prioritário a gente ter isso em dia, né? Até pela questão mesmo de você poder sair para qualquer lugar e na hora que você for usar o seu nome, você conseguir, né? Não ficar ali com alguma pendência, né? E também para você ter aquilo de volta que é seu, né? No caso do valor que ficou preso ali por questões mesmo de ter sido debitado durante aquele ano que você trabalhou, né? E aproveitando o gancho aqui, os aposentados e pensionistas, eles precisam declarar o imposto de renda? Bom, vamos lá, Junão. Conforme a gente comentou anteriormente, agora para a declaração do ano de 2025, referente ao ano calendário 2024, os aposentados e pensionistas, eles são considerados contribuintes com rendimento isento. Eles precisam declarar esse ano caso o rendimento isento deles referente ao ano anterior tenha ultrapassado 200 mil. Aí, isso quer dizer então que caso eles tenham ganhado mais de 200 mil por ano, eles vão pagar imposto agora? A resposta é depende. Por quê? Existem dois cenários, o cenário da declaração e o cenário do pagamento. Tem cliente que ele é obrigado a declarar imposto de renda, mas o saldo final da declaração dele é zero. Então ele não tem nem que pagar, nem a restituir, mas ele tem que declarar, entendeu? Então se você é um aposentado, um pensionista, e você ganhou mais de 200 mil durante o ano passado, não precisa ter medo, por exemplo, vixe, eu ganhei mais de 200 mil no ano, eu vou pagar muito imposto. Não necessariamente. Caso a caso, a gente tem que analisar a situação e tudo dentro da legalidade, seguindo os critérios conforme o Marcos mencionou anteriormente, despesas dedutíveis com saúde, educação, a gente consegue minimizar o imposto a pagar ou até mesmo aumentar o imposto a restituir. Isso é interessante, isso é bacana. Sim, sim. A gente tem casos também como professores, creio que tem bastante ouvintes professores. Os professores trabalham em 2, 3 horários ali ao decorrer do dia e às vezes o salário é de R$ 1.500 no período da manhã, R$ 1.500 no período da tarde e R$ 1.500 no período da noite. O montante, né, R$ 4.500, porém, como são fontes pagadoras diferentes, são escolas diferentes, em nenhum momento é recolhido o imposto de renda na fonte. Então acontece muito
desses professores pensarem que não é obrigado a entregar o imposto de renda, porque não atinge, não paga em nenhum momento durante o ano. Porém, quando a Receita Federal recebe informações dessas 3 fontes pagadoras, faz com que ele seja obrigado a entregar o imposto de renda e, infelizmente, vai dar imposto a pagar. Então é importante sempre verificar, pode estar entrando em contato conosco, a gente faz um orçamento, a gente atende, mostra a situação, como é que tá, se está tudo ok, o que deve fazer, porque pode virar uma bola de neve, pode ter seu CPF bloqueado, e é muito importante sempre estar em dia com a Receita Federal. É isso aí, é importante você que é professor aí, né? Digamos assim, além de professor, tem outras profissões que podem cair nesse tipo de situação, mas o mais comum é professores, né, geralmente. O mais comum são os professores, justamente por causa dessa questão que o Marcos comentou, porque é muito fácil de estar trabalhando em mais de uma fonte pagadora. A gente tem cliente no escritório que dá aula na prefeitura, no estado, e se pegar o salário isolado, não é dedutível o imposto de renda. Mas quando soma tudo lá no ajuste no ano seguinte, na declaração, aí dá um montante alto. Mas a gente conhece também, né, tanto pessoas próximas quanto clientes, que eles trabalham em 2 empresas. São CLT, carteira assinada em 2 empresas diferentes. Até uma dúvida que muitas pessoas têm, mas pode isso? Pode, a legislação permite. Tem alguns critérios, mas é permitido. O registro, né, em 2 empresas, né? Isso mesmo. E aí, aproveitando também uma dúvida assim, que acho que é até comum, é recente essa dúvida na verdade, até eu fiquei meio assim na dúvida, se puder até me ajudar, com relação ao Pix, né? O pessoal falou que recentemente, a partir de tanto já vai começar a rastrear, o governo vai começar a deduzir isso também no imposto de renda. Como é que funciona? É a partir de 5 mil, ou é um montante durante um mês? Como é que funciona? Por exemplo, recebi 5 mil de uma transferência de Pix. Ou acima disso ou abaixo disso? Seria mais ou menos essa dúvida, porque eu vi muito no noticiário, né, falando sobre essa questão, e a galera acho que ficou muito nessa questão da dúvida, né? Poxa, e agora? Vai ter que entrar, não vai? Sim, essa notícia aí, ela balançou o Brasil, né? No período que isso veio à tona, o que teve de gente procurando nossos serviços aí, desesperado, achando que já ia começar a receber boleto em casa da Receita Federal para pagar imposto. Mas, na verdade, a notícia ela foi exclusivamente a efeito de informação. A Receita divulgou que os bancos deveriam começar a informar para elas toda a movimentação bancária de todo cidadão brasileiro que movimentasse no mês mais de 5 mil na conta. Mas não necessariamente quem movimentou mais de 5 mil no mês na conta ia receber um boleto com imposto a pagar, o Pix dele seria taxado. É efeito de informação. Para ser sincero, antes mesmo dessa notícia, os bancos já têm essa obrigação, já enviavam, e até mesmo no montante menor. Quem movimentasse cerca de 2 mil por mês na conta pessoal, na verdade não em uma única conta, por CPF. Eu tenho 5 contas bancárias, movimentei R$500 em cada, então tá tudo certo. Não, o montante final já que movimentou no seu CPF já foi informado para a Receita Federal, porque acontece muito da pessoa ter uma fonte de renda, de um exemplo, de um salário mínimo, 1.518. Mas aí ela movimenta na conta dela 500 mil por mês. A Receita Federal vai confrontar e vai falar, peraí, não tá batendo as informações aqui. Só entra 1.500 e sai 500 mil? O que está acontecendo com esse contribuinte? E referente ao Pix, até hoje não tem nada definido sobre o que vai taxar. Existem discussões, sim, mas até hoje não tem nada definido que o Pix, a partir de tal data, vai ser taxado. Legal, Samuca, obrigado. Assim, é uma dúvida que surgiu, estourou no começo do ano, né? Falando sobre essa questão aí do Pix, que é até 5 mil reais, ou o valor que caía lá já ia, né, ir para o imposto de renda, mas muito obrigado pelo esclarecimento. E como que funciona ali, por exemplo, a questão do pagamento do imposto de renda, de imposto de renda a restituir, Samuel, por exemplo? Não sei se o Marcos também pode, né, nos ajudar nessa questão aí. Como que funciona o pagamento? Tem lá, caiu lá R$500, está lá no imposto a restituir. Ele cai na conta comum, é uma conta específica, separada só para isso que a gente tem que ter, ou ele já vem automático quando a gente declara? Vamos aproveitar o gancho do Pix. A Receita Federal, ela faz o pagamento da restituição somente numa conta titular do informante da declaração, ou seja, eu estou fazendo a declaração do meu cliente. Esse valor a restituir só vai cair numa conta na qual ele seja o titular, por motivo de segurança. No ano de 2022 para cá, todas as declarações, a Receita Federal disponibilizou a opção da chave Pix.
Ou seja, ela vai depositar tanto numa conta bancária que você informe a agência, o número da conta, conta corrente, conta poupança, o nome do banco, ela vai fazer o depósito e ela incentiva o cidadão a informar a chave Pix. Por motivo de segurança, a Receita Federal ela só permite a utilização da chave Pix CPF. Então a Receita Federal ela vai fazer o pagamento na conta do contribuinte, né? O primeiro lote já vem agora para o dia 30 de maio, né? Então são divididos em 5 lotes, maio, junho, julho, agosto, setembro. Os primeiros pagamentos têm prioridade, voltando para o Pix. Quem utilizar a chave Pix tem prioridade no recebimento. Ah, não sabia dessa daí. Tem. Só que antes do Pix, aquele cidadão que tiver deficiência na declaração de imposto de renda, a gente informa se essa pessoa ela é deficiente. Se a pessoa tiver acima de 65 anos, 70, 80 anos, ou seja, uma pessoa idosa, ela tem prioridade no recebimento. Se ela for professor, ela tem prioridade no recebimento. E tem algumas vantagens nessa questão do Pix, nessa questão da pessoa ser idosa, ter deficiência. Ah, legal. No meu caso não é Pix ainda, mas agora como você me comentou, acho que vou mudar. O ideal é que seja o Pix, até porque acontece, às vezes a Receita ela vai fazer o depósito naquela conta e por algum momento acontece algum erro. Então até para facilitar a vida da Receita, ela prefere que seja que você informe a chave Pix CPF. Legal, então aí assim, fica esse adendo aí, referente a, tem que ser CPF, né? Não pode ser o Pix do número do celular, do e-mail, não pode. Isso mesmo, CPF até mesmo por motivo de segurança. Eu posso muito bem colocar o número de celular, a Receita não permite. Até porque o banco ele só permite utilizar a chave Pix CPF, o CPF do titular daquela conta. Então por esse motivo de segurança, somente CPF. Não, legal, Marcos. Obrigado pelo esclarecimento aí com relação a essa questão, muito importante também. E como eu faço assim para declarar imposto, né? Porque a pessoa está ali ouvindo ali a sua ouvido e fala assim, poxa, agora eu quero, né, declarar, como é que eu faço, né? Esclareceu minhas dúvidas, aquela metodologia que tinha assim, de repente fala, não vou declarar porque eu tenho medo de o governo bloquear, mas conta pra gente um pouco como é que funciona essa questão aí, do que a gente precisa para declarar. Bom, primeiramente, o que a gente aconselha é procurar um profissional, não porque é a nossa área, mas porque a gente é formado no assunto, é o nosso dia a dia, né? Temos que nos especializar cada dia que passa. É muito comum as pessoas fazerem seu próprio imposto de renda, mas também é muito comum essas mesmas pessoas terem problemas futuros. Para você declarar um imposto de renda, procura um profissional, pode entrar em contato com a gente, no final do nosso bate-papo a gente deixa nossos meios de comunicação, mas basicamente você precisa informar todos os seus rendimentos, despesas e os bens. Opa, entrou a trilha aqui. Vamos continuar aqui, pode continuar, Samuel. Certo? Então, levando até um contador os seus rendimentos, as suas despesas, as informações dos seus bens, caso você tenha tido movimentação em mercado financeiro, investimentos, tenha vendido algum imóvel que teve ganho de capital, as despesas dedutíveis conforme o Marcos comentou anteriormente, convênio, ensino, tudo isso daí é muito importante estar declarando. Existem diversos tópicos dentro da declaração de imposto de renda, mas com o auxílio de um profissional, ele vai te questionando, você vai passando o que for necessário e finalizando a declaração é só transmissão. É isso aí, importante é estar com um documento ali na mão fácil, né, para poder você passar para o seu contador aí, para que ele possa estar fazendo a sua declaração de imposto de renda. E como que funciona Não, complementando, algo que eu acho que é válido a gente incluir nesse contexto, por que a gente pede para levar todos os documentos comprobatórios? Porque já aconteceu de chegar até nós clientes falando assim, eu não tenho comprovante, mas eu gastei 10 mil com convênio no ano passado, informa aí para mim. A gente fala, sem os documentos comprobatórios não é possível, por quê? Por causa da famosa malha fina. Isso, é muito comumente que é a malha citado, fina, né? Mas a malha fina, dizendo a termos grosseiros, é basicamente o confronto entre a informação declarada de um lado e declarada do outro. Mas como assim? Vou te dar um exemplo. Você é um trabalhador CLT. A gente vai usar muito esse exemplo porque é o mais simples de se explicar. É comum, né? E você vai declarar para a Receita Federal que você ganhou 33 mil no ano de salário. Só que a empresa que te pagou esse salário tem que ter declarado do outro lado que te pagou os mesmos 33 mil. Se algum dos dois lados informou uma declaração errada, vai cair na malha fina. Mas cair na malha fina então quer dizer que acabou minha vida, tô complicado. Não, caiu na malha fina
é o momento de comprovar os dados. Então a Receita Federal vai, né, convocar ambos, tudo digital de início, vai ter que apresentar os devidos documentos e chegando num consenso de quem que informou o dado errôneo, é feita a correção. Até aí não gera nenhum dano, né? Nenhum dano financeiro ao contribuinte. Então, e é muito comum, né, no nosso dia a dia, alguns clientes falar assim, a gente teve despesas com minha família, eu tive despesa odontológica, despesa médica, e se esse profissional na qual esse cidadão efetuou o pagamento não informar para a Receita Federal, é inválido. E é o que mais acontece. Então, assim, no momento que você contratar um profissional, um médico, um dentista, um psicólogo, ideal que você cobre, né, a nota fiscal desse profissional, para quando chegar a época do imposto de renda, você informar. A Receita Federal já disponibiliza uma forma chamada pré-preenchida. Então, essa informação, no momento que esse profissional emite essa nota fiscal e informa para a Receita Federal que está prestando um serviço para você, cidadão, e a gente vai ter essa informação quando for fazer sua declaração de ajuste anual. Porém, sem esse documento, fica inválido. É o que mais acontece, principalmente com o aposentado, as pessoas mais idosas, que costuma ter convênios. E às vezes a gente até consegue, né, Samuel, fazer com que a comprovação, mas vira uma dor de cabeça e em algum momento pode estar gerando multa. Então é importante, no ato da contratação desse serviço, que seja cobrada a nota fiscal. É muito importante. Então, esse é um dos pontos que a gente precisa se atentar, né? Porque, afinal de contas, é a família, né? Às vezes a pessoa passa lá no hospital e guarda aquele comprovante ali, né? Sim. Então, acho que isso é muito válido para a gente que tem aí no dia a dia essa questão aí e se atentar muito a esse ponto, né? E uma outra pergunta aqui que o pessoal acaba, né, de repente, tendo uma dúvida, inclusive foi até um ouvinte aqui que perguntou pra gente se como MEI, você precisa declarar o imposto de renda como pessoa física, além da declaração anual do MEI, né? Será que você pode dar um parecer pra gente? Não, é uma ótima pergunta, é uma dúvida muito comum, até porque o volume de MEI, né, o microempreendedor individual no Brasil, só vem crescendo a cada ano que passa. É assim, conforme a gente disse no início do nosso bate-papo, o que define se você vai declarar ou não o imposto de renda não é nem a forma que você atua, não é o fato de você ser um empresário, você ser autônomo ou você ser um trabalhador CLT. E sim aqueles critérios que a gente mencionou anteriormente. Então, se além do valor que você declarou no seu MEI, você se enquadra em alguns dos critérios de obrigatoriedade da Receita Federal, você tem sim que declarar. É muito comum o MEI fazer apenas aquela declaração anual, né, o DASN, e não fazer a declaração pessoa física. Mas vou dar um exemplo claro. Vamos supor que você, como MEI, faturou aí os 81 mil no ano. Desses 81 mil, você teve despesas da própria empresa, mas boa parte desse valor veio para sua pessoa física. Vamos supor, dos 81 mil que seu MEI faturou, 50 mil veio para sua pessoa física. Se esse valor veio como rendimento tributável, você não teve auxílio de um profissional para fazer esse valor se tornar isento, então você entra no critério de obrigatoriedade e muito provavelmente você vai pagar imposto de renda. Então a gente aconselha todo microempreendedor procurar auxílio de um contador. A gente conhece muita gente que abre o seu próprio MEI na internet, toma conta sozinho, acha que é só pagar aquele imposto mensal lá de R$80 aproximadamente e acabou. Mas não é bem assim. Não é bem assim. É uma empresa, é bem mais complexo, simples, né? mas é uma empresa da mesma forma. É verdade, acho que acaba até entrando naquela próxima também ali, ô Samuel. Quem é MEI precisa, né, declarar o imposto de renda, isso é fato, né? Sim. Isso é fato, precisa declarar. E acaba entrando com a pergunta da nossa ouvinte aí, que ela falou, não, eu sou MEI, mas eu também queria saber sobre a questão do pessoa física, foi justamente o que você comentou. Então acaba se enquadrando, mesmo que você não tenha ali aquela renda todo mês, que vem ali de alguma CLT, né, digamos assim. Isso é igual a gente comentou, tem que analisar caso a caso, porque, por exemplo, se o MEI teve uma contabilidade regular, esse contador com as devidas tratativas, fez o acompanhamento mensal e deixou o rendimento desse MEI isento, é bem provável que não precise. Sim. Mas é caso a caso, depende bastante da situação. Mas no aspecto geral, tá com dúvida? Vai até um contador que ele vai esclarecer tudo. Não, legal, Samuel. Aproveitando também, tem uma outra pergunta aqui de um ouvinte.
Ela quer saber assim, qual o melhor jeito de organizar suas notas e comprovantes, mesmo fazendo por conta própria, né? Às vezes a gente não tem tanto cuidado quanto a isso, né? Que foi a questão que a gente estava até falando ali com o Marcos há pouco com relação a despesas familiares, né? Não sei se isso é necessário e assim, até onde seria essa a melhor forma da gente estar armazenando, de repente, esses documentos para depois a gente poder levar até o contador. Sim, no momento que o cidadão, né, solicitar ali um serviço de um médico, até mesmo o colégio do filho, ou a faculdade, uma pós-graduação, esses profissionais eles são obrigados a disponibilizar esses documentos, chamado informe para fins de declaração. É basicamente um informe, ou seja, o convênio médico, se você colocar no Google ou ligar para o seu convênio médico e solicitar esse informe, eles é obrigado a disponibilizar. Então, em algum momento ali, né, a gente está falando de 12 meses de 2024, então é um período muito longo, então ela pode estar entrando em contato com a instituição, né, de educação, com o profissional e solicitar esse informe. É a forma mais simples e o que a gente aconselha, além de guardar o documento numa pasta para quando chegar a temporada de entrega, declaração de ajuste anual, né, do imposto de renda, ela tem em mãos. Mas o ideal também, né, confrontar o que ela tem nessa pasta com o informe de rendimento, o informe, né, do médico, da instituição financeira, confrontar com a informação que ela tem guardada. É sempre bom confrontar, sempre bom elaborar a declaração. A gente até brinca lá no escritório que a gente não entrega a declaração, a gente elabora. Porque a gente verifica, a gente dá uma olhada, a gente passa para o cliente, tira dúvidas, vai entendendo o que o cliente está passando para a gente, se realmente é verdadeiro. Às vezes o cliente ia com um cupom de um dentista, não é válido para fins de despesas médicas, precisa realmente da nota fiscal. Porque se eu colocar essa informação na declaração desse cidadão, a Receita Federal ela não vai aceitar, vai cair em malha, vai falar que essa informação não existe, vai dar inconsistência, que é o que mais acontece. Entendi, então é importante então, a questão da nota fiscal, né? Isso é muito importante, então para você que está aí nos ouvindo, né? É importante que nessa questão aí você tenha a nota fiscal, não basta só o comprovante ali, de repente com seu nome, alguma coisa parecida, não é isso, Marco? Isso mesmo, a nota fiscal, acabou o ano, março de 2025, entregar a declaração, entra em contato com o profissional, solicitando as notas, a gente entrou em vigor em 2024, em 2025 está mais em alta essa questão do Receita Saúde. Ou seja, aquele psicólogo, aquele dentista que é autônomo, pede para ele fazer o recibo Receita Saúde, porque como ele é um autônomo, muitas das vezes ele não pode emitir nota fiscal. Então o Receita Saúde veio para facilitar, né, a vida de nós contadores, dos profissionais de saúde e do cidadão que solicita o serviço desses profissionais. Então pede para ele pode fazer retroativo, a gente tem clientes psicólogos, dentistas no escritório, que entram em contato conosco e falam: Marcos, eu preciso de um cupom Receita Saúde. Referente ao Receita Saúde, tem essa particularidade. Então ela emite um cupom, um recibo, a Receita Federal já tem essa informação. Agora, quando se trata de educação, realmente precisa da nota fiscal. Quando se trata de um convênio médico, na qual esse convênio tem um CNPJ, é necessário sim pedir o informe para fins de imposto de renda, onde vai estar todos os valores. E esses valores já vai estar na base da Receita Federal. É basicamente confrontar se a informação está correta. Ah, que legal, Marcos. É importante, viu? Só como é importante a gente ter essa questão do questionar, né? Às vezes a gente acaba indo em lugares e às vezes, deixa pra lá, deixa passar. Às vezes é um direito que você tem e lá na frente você vai se beneficiar, né? Por ter obtido aí essa informação. Não, eu quero com nota fiscal. Ponto. Sim. É algo que a gente precisa ter isso como cotidiano, né? E rotina, né? Então, você pegou a cópia física, beleza, acho que a gente pode guardar, né, a cópia física também, seria isso, né? Sim, o ideal é guardar. Guarda a nota física ali em casa e que for pela internet, cria-se uma pasta e armazena também esses documentos e pode estar levando até os contadores, né? Digamos isso, né? Para ficar mais fácil. Aí até porque o documento válido para anexar junto com a Receita Federal, a gente tem alguns clientes que teve problema com a Receita, então a gente anexa esse documento. Esse documento vai ter número, os dados do profissional, os dados de quem contratou, para no fim dar tudo certo. Ah, legal. E acabou entrando num ponto que é um pouco puxando assim pro lado do MEI, né? Acabou que surgiu essa questão aqui dos profissionais que não tem o MEI, né? Às vezes é um profissional autônomo que você contrata aí, às vezes ele não tem ali aquele MEI. Sim. E puxando esse gancho, o Marcos,
O que você acha da gente, de repente, passar uma informação para a galera que está aí e ainda não abriu o MEI, né? Às vezes, assim, tá no mercado informal e às vezes pode se beneficiar também pelo fato de ter um MEI, né? Porque você tem, de alguma forma, um benefício, digamos assim, né? Você vai conseguir, por exemplo, alguma coisa tendo a sua micro e pequena empresa ali aberta, né? Você pode comentar pra gente, já aproveitando esse gancho, né? Porque, de repente, tem algum profissional que tá ouvindo a gente que não tem o seu MEI aberto, mas pode, de repente, estar aí tendo benefícios quanto a isso também, né? Sim, o MEI ele é muito importante para economia da sociedade como um todo. O governo ele disponibiliza, né, algumas atividades a ser MEI. Uhum. Então, assim, precisa ver, o cidadão que quer ser MEI, precisa ver se a atividade dele permite que ele abra um MEI. O MEI ele tem algumas limitações, ou seja, ele não deixa de ser um CNPJ, ele de fato é uma empresa, porém ele tem algumas limitações. Seria referente ao faturamento. Então o MEI hoje, na atualidade, só pode faturar até 81 mil anual, certo, né? Só pode contratar um colaborador, ou seja, ele só pode ter um funcionário e faturar 81 mil anual, que dá por volta de 6.750 mensal. por mês, Então é muito importante também essa questão, porque acontece muito, infelizmente, o profissional ele quer abrir um MEI, né? Quer se especializar, porém ele fatura muito mais que esse valor mensal. Sim, sim. Então é importante já procurar um profissional, um contador, Certo. mas aquele profissional que tem uma bomboniere, um cabeleireiro, um mecânico, que se enquadra nesses requisitos, o ideal é abrir um MEI, né? Pedir o auxílio de um contador para fazer a abertura de um MEI, né? Tirar dúvidas. O governo ele dá essa opção do MEI para ser o primeiro passo da jornada de um futuro empresário, né? De um futuro empreendedor. Então o MEI ele é muito importante, né? Ele é muito simples de ser aberto, mas também ele tem essas ressalvas. Não, legal. E tem uma taxa geralmente que paga ali, né, quando você é MEI, que dependendo da situação você pode, por exemplo, funciona como se fosse uma contribuição para uma aposentadoria, digamos assim. Isso. O MEI ele tem um valor fixo, né? Dependendo da atividade, se for uma atividade de comércio, varia ali de 85, se for uma atividade de serviço, varia entre 93 e 92 reais. Por mês, né? Por mês. É importante lembrar que algumas atividades não podem ser MEI. Vou dar um exemplo. Contadores não podem ser MEI, advogados não podem ser MEI, dentistas não podem ser MEI. Então são algumas atividades que fazem com que você seja obrigado a procurar um contador e abrir uma empresa ME, EPP, uma LTDA. Mas assim, esses profissionais autônomos que são, né, bem evidentes na sociedade, como eu tinha dito, bobonieres, cabeleireiros, mecânicos, pode ser MEI tranquilamente. Isso é legal, isso é bacana, importante, né, Samuel? Isso mesmo, é importante frisar o motivo que contadores, advogados não podem ser MEI, porque quando o MEI surgiu, a intenção da Receita Federal, do governo com ele, foram tirar os trabalhadores autônomos da informalidade. Por exemplo, todos nós conhecemos alguém que trabalha, né, entre aspas, por conta, no ramo da construção civil, que é uma área que, por sinal, dá muito dinheiro, e as pessoas não têm nenhuma fonte de renda formal. Por exemplo, a pessoa trabalha por conta, recebe os valores dela pelo serviço, mas esses valores, tecnicamente, aos olhos da Receita Federal, não existem porque ela não informa. Então ela não declara isso no imposto de renda, ela não recolhe imposto sobre esses valores, e muitos acham que isso está certo. Eu trabalho por conta, não tem por que pagar imposto, mas na verdade tem sim. Os trabalhadores autônomos, se eles não tomarem cuidado, eles são os que mais pagam imposto dentro do nosso país. Por quê? O imposto de renda, ele pode chegar até 27,5% da sua renda. Vamos arredondar aí, vamos falar que pode chegar até quase 30% do que você ganha. Então, se você for um autônomo e você não se formalizar como um MEI, por exemplo, ou talvez uma microempresa, empresa de pequeno porte, e você estiver atuando na sua pessoa física entrando valores exorbitantes, se a Receita Federal pegar, você pode ser taxado em até 30% do que você ganhou, né? Arredondando para cima, sem contar juros e multa por todo o tempo que você atuou na informalidade. Então, sim, a gente aconselha todo mundo que está trabalhando aí na informalidade ir atrás de um MEI. Por quê? A taxa fixa mensal do MEI, que é entre 80 e 90 reais, igual o Marcos comentou, além de servir como uma forma de você estar pagando seus impostos, você ainda está contribuindo com o INSS. Até porque se a pessoa se acidentar, digamos assim, ela tem um direito como beneficiário, né? Sim, só o fato dela ter um MEI ali,
Já? salário maternidade, todos os benefícios E tem sobre um um salário trabalhador. mínimo, Aí, ó. igual um trabalhador. Com certeza. Tá bem. E acaba sendo mais barato do que contribuir com o INSS avulso e mais benefício, né? Porque, por exemplo, o CNPJ, ele te dá vantagens caso você queira comprar algum bem para uso da sua empresa. Vamos supor, sou motorista de aplicativo, eu quero comprar um carro para trabalho. Com o CNPJ, você pode conseguir descontos no veículo. Então, inúmeras vantagens. Inúmeros benefícios, né? Então isso é bem interessante e bacana. Bom, estamos chegando ao final aí, né? Esse bate-papo bem bacana. Gente, obrigado mesmo pela participação de vocês, tá? Agradeço demais que vocês possam estar aqui novamente mais vezes para, claro, trazer mais informações, compartilhar com a gente. E quero que vocês apresentem um pouco mais aí da empresa de vocês, tá? Comenta aí o Instagram, o telefone. Para a galera que ficou com dúvida também, pode mandar mensagem aqui para a Rádio Sou Vida, tá? E também a gente vai passar, de repente, algumas informações que vocês tiverem dúvida para o Marcos e o Samuel que aqui estão presentes. Bom, nós estamos localizados no bairro Vila Morim, na cidade de Suzano, aqui em São Paulo. O nosso telefone para contato, caso queiram tirar dúvidas, até mesmo contratar serviços, fazemos orçamento sem compromisso, é 11 94541 9708, certo? O nosso Instagram é GQN_contabilidade, tudo minúsculo. Procure a gente lá nas redes sociais, postamos bastante conteúdos informativos. Legal, bacana, isso é importante, né? E os ouvintes que tiverem dúvidas, pode já mandar mensagem. No Segunda-feira já tá Instagram, aí. no WhatsApp. Manda mensagem, a gente vai atender Só vocês, chamar. nossa equipe, vai tirar as dúvidas, sem compromisso, não precisa ter medo de perguntar. Sim. É um assunto que surge muitas dúvidas e a gente está lá pronto para atender todos vocês. Isso aí, Marcos. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui. Quer mandar abraço, beijo pra alguém? Aproveita aí. Vou mandar um beijo para minha mãe, É isso aí, Dia das Mães, Dona hein? Maria. Dona Maria, abraço pra senhora aí, tudo de bom, Deus abençoe sua vida. Opa, eu quero aproveitar também o gancho, como eu não comprei nenhum presente pra minha mãe, quero mandar Olha um só. abraço, um beijo pra ela, Ainda te dá amo, tempo, mãe. hein? Tá certo, um abraço pra mamãe do Samuel também, que tá nos ouvindo aí. Obrigado pela participação Obrigado pelo de vocês. convite, obrigado pelo carinho. Não, tamo junto. Assim que tiver mais oportunidades, podem vir aqui na Sou Vida, está de portas abertas para você, tá? E você que está aí nos ouvindo, né, que está acompanhando esse bate-papo, fica à vontade para perguntar também, certo? Gente, obrigado, Deus abençoe Muito vocês. obrigado, viu? Tá bom? Obrigado. Tudo de bom.